Caros irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é a religião. De onde nós viemos, por que viemos e para onde vamos. Religião é um sistema de regras e valores morais, sempre estabelecidos por meio de crenças, práticas que vão caracterizar um grupo de indivíduos. Muito bem. Um aspecto importante das religiões é que elas servem de ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, o mundo que, como chamamos, o mundo da espiritualidade, não é? Existem 13 versículos no Velho Testamento que se referem à aparição de anjos na época em que o Velho Testamento se revelou para a humanidade antes do nascimento de Cristo. Muitos irmãos, muitos espíritos de luz apareciam para colocarem as suas orientações para esses irmãos que obviamente tinham vidências. Então, existem 13 versículos, como dissemos, no Velho Testamento e que se referem à aparição desses anjos, como eram chamados, não é? Em Gênesis, Josué, Êxodo, Números e Juízes. Esses livros da Bíblia contêm estas aparições. Mas as outras convicções religiosas, por não conseguirem explicar, a maioria delas, na verdade, sempre ignoraram de onde vieram esses anjos, onde eles estão agora, por que eles apareceram somente naquela época, do que eram feitos estes anjos, quem enviou esses anjos, como é que eles se materializavam. A maior parte das religiões de antigamente e atualmente preferem ignorar este fato, sendo que em algumas é proibido falar em espíritos. Há uma disputa entre estudiosos romanos sobre a origem do termo religião. Nós estamos aqui conversando sobre religião. Ou religio em latim. O famoso orador e filósofo Cícero relaciona a palavra com religere, que significa ler novamente. Ação muito exercida pelas pessoas religiosas que leem e releem, leem e releem. Já o autor Lactâncio, Firmianus Lactantius, de 240 a 320 depois de Cristo, ele foi um autor entre os primeiros cristãos que se tornou um conselheiro do primeiro cristão, aquele que liberou o cristianismo para o mundo da época, não é? Que era o Constantino. Constantino, então, tinha o Lactâncio como alguém que o ajudava nessas questões religiosas. Então ele diz o seguinte, que a origem do termo religare significaria reconectar. Assim, os fiéis se religariam a Deus por meio da fé. E este também é um princípio da doutrina espírita, onde nós colocamos que o espírito, criado simples e ignorante, ele vai se tornar perfeito ao longo das dezenas, centenas, milhares, milhões de anos, talvez, não é? Vamos esperar que não seja tanto, para voltar, para se religar com Deus que o criou. O teólogo Santo Agostinho, por sua vez, diz que a palavra religião vem de religere, ou reeleger. Isto porque os religiosos, ao exercerem a sua religião, estariam reelegendo a Deus do qual eles haviam se separado. Similar ao Lactâncio, não é?
A doutrina dos espíritos que utilizamos para o nosso conhecimento tem como base o cristianismo, porque acreditamos em Cristo. Então nós seguimos a religião cristã. O que é que a religião tem como papel social? Os indivíduos religiosos, eles diferem daqueles que não são religiosos, por uma série de razões que podem ser tanto negativas quanto positivas. Um estudo realizado em 2018 observou que as pessoas que seguiam alguma religião na China, esse estudo foi feito na China, que é um país majoritariamente ateu, essas pessoas eram mais felizes que aquelas que não seguiam nenhuma religião. A China conta hoje com uma população de 1.456.268.000 pessoas. Vocês imaginam o seguinte, vamos dizer que, apenas um cenário, que 456.268.000 sejam ou tenham alguma religião. Mas nós temos lá 1 bilhão de pessoas que não acreditam, que são ateus e que não acreditam em absolutamente nada. Muito bem. Porque nós, espíritas, escolhemos a doutrina espírita? Porque nós escolhemos o espiritismo. Muitos irmãos que frequentam a doutrina, quando questionados, eles não sabem dizer o porquê escolheram o espiritismo como religião. Outros vão se acercando da doutrina para resolverem problemas imediatos de cura ou receber alguma mensagem espiritual, até mesmo para descobrir se aquilo que eles estão escutando ali é verdade, faz sentido. Como o espiritismo veio para o Brasil e por que ele veio para o Brasil? Aconteceu um fato na França, e este fato em 1889, em 14 de julho de 1789, ele mudou os destinos da doutrina espírita na França. A queda da Bastilha. Bastilha era uma prisão francesa. Naquela época, existia uma situação muito complicada entre o governo do rei Luís XVI com os camponeses, as pessoas que tinham menos, não é? Que eram os que lavravam a terra e tinham menos. Existia uma situação de governo onde 3 pontos eram fundamentais para as decisões do rei Luís XVI, que era o clero, a nobreza e os camponeses que não tinham voz. Era sempre dirigido pelo clero, não é? Elegido na verdade pelo clero, tudo aquilo que o rei queria, e pela nobreza. Então estes camponeses, essas pessoas mais simples, se revoltaram. A Bastilha era uma prisão que significava que todos aqueles que eram contra o rei iam para essa prisão. Então, nesta situação de revolta, eles invadiram a Bastilha e soltaram lá aqueles que estavam presos. Foi uma revolução no país, e a partir dali o destino de Luís XVI começou a ser então marcado por uma situação de completa transformação no país, e no caso dele, que foi guilhotinado. Quando o governo caiu, esses camponeses, todas essas pessoas, foram atrás daqueles da nobreza, não é? Que eram os maiores donos da terra, das terras, e também foram atrás do clero, que estava sempre do lado do rei. E com isso eles começaram então a exterminar os religiosos. Esta é a palavra, exterminar. Os que eram padres, os que tinham ligação com a igreja, eles foram eliminando. Essa situação hoje é interessante porque no interior da França, ou da Espanha ou da Itália, ainda existe, e é muito provável por conta desta situação,
uma ausência de padres, de pessoas que abram uma igreja e rezem uma missa. Então, com esta situação, a espiritualidade que tinha programado o espiritismo naquela região precisou rapidamente, como dizem os livros, isso não é uma ideia nem uma teoria minha, precisou fazer uma mudança de planos. Allan Kardec, então, 68 anos após a queda da Bastilha, ele lançou na França o Livro dos Espíritos. Muito bem. Então o Espiritismo veio da França para o Brasil, onde após toda a queda daquele governo, não tinha mais como se formar e desenvolver ali uma religião, uma doutrina espiritual, ainda mais que falasse de espíritos. Se bem que poderíamos dizer que houve uma disseminação até razoável do espiritismo na França. Mas o espiritismo, então, com o planejamento da espiritualidade, ele veio para o Brasil e estabeleceu-se primeiro nos corredores litorâneos, ou seja, Salvador, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Em Santa Catarina nós temos ali o Centro Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul, que já é uma herança daquela época mais antiga. E nesse compromisso com Jesus, podemos dizer sempre o seguinte: temos uma causa de suma importância para que a doutrina prospere, vença os obstáculos que somos convidados a superar, sempre com a nossa fé, com a nossa vontade de construir uma nova era. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre a religião espírita e como ela veio para o Brasil, sempre com a ajuda da espiritualidade, com os planos superiores que comandam tudo aquilo que nós precisamos para adiantar não só a cada um de nós, mas o nosso planeta na sua evolução espiritual. Muito obrigado a todos.